Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. Bom, meus irmãos, no vídeo de hoje eu gostaria de comentar sobre a entrevista que o padre Reginaldo Manzotti recentemente deu ao programa Flow, um programa de podcast no YouTube, muito famoso, muito conhecido, e quando o entrevistador fez algumas perguntas ao sacerdote relativas à questão da castidade em relação à homossexualidade, ele deu certas respostas que geraram uma grande polêmica na internet. Eu sei que muita gente já comentou isso, tá? Quem acompanha as notícias do mundo católico já está bem inteirado, mas eu gosto de fazer uma análise geral e mostrar onde é que está o erro, utilizando o catecismo, Sagrada Escritura, documentos da igreja, para deixar muito claro que não se trata uma opinião pessoal minha ou uma divergência pessoal minha contra uma opinião legítima de um sacerdote. A gente precisa entender que um católico, e sobretudo o sacerdote, quando ele se encontra em comunhão com a igreja, ele tem que ter a opinião da igreja nas questões envolvendo fé e moral. Tem que estar muito claro isso. Se você é uma pessoa que acha que tem o direito de estar tendo opinião para tudo, e que essa opinião não tem que necessariamente estar em concordância com a igreja nas questões de fé e moral, veja, repito, fé, moral, estou falando de doutrina, dos dogmas, então você não é católico. Claro que em questões políticas você pode analisar, porque você não está entrando em contradição com a moral católica, e diversas outras coisas, questões diplomáticas, certas opiniões, tudo, você pode. Mas em questões de fé, doutrina, moral, você tem que estar em comunhão com a igreja para poder realmente se dizer católico. Então vamos fazer o seguinte, eu vou postando o vídeo e vou comentando parte por parte, tá? É apenas um pequeno trecho da entrevista. Aviso duas coisas primeiramente, esse vídeo não está fora de contexto, tá? Esse corte é do próprio canal Flow, tá? Eu observei lá, não está fora de contexto. Não é a minha intenção fazer isso de forma alguma, que a gente busca a verdade. E segundo, entender que minha crítica vai exclusivamente para o padre Reginaldo Manzotti, não ao apresentador do Flow, que é apenas um entrevistador fazendo o papel dele, tem todo o direito de discordar, de fazer a pergunta que bem entender. Tá? Então vamos assistindo o vídeo e eu vou comentando com vocês aí, tá bom? Vamos lá. Você falou aí, a gente estava falando sobre santidade e tal, e você estava falando sobre ser casto e tal. E o cara, como era o cara que cortou o próprio Bilal, para usar as tuas palavras? Orígenes. E cara, aí nesse momento você falou uma palavra que chamou minha atenção, que um homem que ele olha, e eu falei, outros seres. Então, significa que existe a igreja aceita pessoas homossexuais? Aceita. O Papa 3 vezes tocou no assunto e houve muita coragem da parte dele. Eu vou te responder, e eu sei que eu vou levar bordoada. Esse assunto da sexualidade, você tem que entender assim, existem 10 mandamentos da lei de Deus. 10. Desde amar a Deus sobre todas as coisas e o último. Impressionante que dos 10, só o sexto é mega, vou usar igual uma assessora que eu tinha, mega power censurado, valorizado. Por que o Ocidente, o ser humano, fica sempre em cima do sexto mandamento? Não pecar contra a castidade. Será que não pecar contra a castidade é mais sério do que não levantar falso do próximo? Será que a castidade é o bicho papão de todo ser humano? Falando de sexualidade, que parece uma coisa nojenta. Parece que o maior problema do ser humano é a questão da sexualidade. E o não matar. E o não fazer a caridade. Você entende? E o fofocar, que o povo tem... Rapaz, tem gente que eu tenho vontade de falar, me mostra a língua, minha filha. Para ver se não tem língua bifurcada. Porque tem gente que tem língua bifurcada. Por que você está rindo? Não tem. Você não conhece? Você tem toda a razão, sim. Aquela língua de serpente. Será que esse pecado é tão inferior e o sexual é tão maior?
Então, eu primeiro coloco nessa balança. É a primeira reflexão. E isso estou fazendo uma reflexão em tons de brincadeira, mas é uma reflexão atual da igreja, de teólogos que discutem a sexualidade e a questão da corporidade. O corpo, o ser humano. Então, é uma questão a ser discutida. Então, pessoal, o padre Reginaldo Manzotti aqui cometeu um grave erro. Qual foi? Ele relativizou um pecado, comparando esse pecado com outro. Relativizou a coisa, tá? Isso é muito perigoso e isso é muito utilizado por cristãos medíocres. A pessoa não quer mudar, ela está apegada a um determinado pecado. Então, todas as vezes que ela é questionada sobre aquele pecado, ela pega o quê? Ela pega um exemplo muito ruim para dizer, não, mas eu não faço isso. Pior é isso, pior é aquilo, pior é aquele outro. Porque, na realidade, essa pessoa não quer largar aquele pecado. Aquele pecado é gostoso, é bom. Não estou falando que ele faz isso. Que ele comete esse tipo de pecado contra a castidade. De forma alguma, nem que ele atente contra o celibato. Mas é uma técnica muito comum. Então, você, para defender o seu santuáriozinho do seu pecado, você se compara com o pior. Não, mas você traz sua mulher, não sei o quê. Ah, peraí, mas eu não mato, eu não roubo, eu trago as coisas para casa, não sei o quê. Entendeu? Então você não larga, porque você está sempre se comparando com o pior. A gente precisa, como católico, sempre, para saber como é que está a nossa situação diante de Deus, em relação à santidade que Ele deseja para a gente, se comparar com o melhor. E do bom para o melhor. São João Paulo II, ele citou certa vez, acho que foi, ou foi São João da Cruz, São João Crisóstomo, que ele dizia o seguinte, que um bem, ele só é um verdadeiro bem quando comparado com outro bem. Se você compara um bem com um mal, aquele bem não é verdadeiro. Entendeu? Nosso referencial sempre tem que ser aquilo que é melhor. Então, se eu me comparo, por exemplo, com um cara que está lá na Cracolândia, não estou julgando aqueles pobres coitados não, tá, pessoal? Tenho muita pena deles. Mas eu me comparo com um cara que está na Cracolândia fazendo tráfico de droga, eu me comparo com um bandido, com o Fernandinho Beiramar, com o Marcola, com não sei o que e tal, eu vou me sentir o máximo. Aí eu tenho um envenenamento da minha alma por dois efeitos. Primeiro, como eu estou me comparando com algo muito pior, eu acho que já fiz demais na minha vida. Está tudo bom aqui, ó, não faço nada disso que ele está fazendo, então eu sou muito bom. Segundo, eu crio um orgulho, uma arrogância me achando santo. Isso envenena a minha alma. Se eu me comparo com alguém melhor do que eu, com Padre Pio de Pietreutina, a Madre Teresa de Calcutá, a Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa do Menino Jesus e por aí, eu percebo a minha miséria, a minha pequenez. Aí eu digo, meu Deus do céu, que traste que eu sou. Entendeu? E aí eu causo um duplo efeito benéfico à minha alma. Ao mesmo tempo que eu passo a entender que eu preciso melhorar para poder chegar no nível dele, para ser minha meta, tá? E eu passo a me esforçar. E segundo, eu passo a ter humildade por saber que eu sou um pecador miserável. Então o que ele está fazendo aqui é comparando. Ah não, mas veja só, o pessoal foca muito nessa questão da castidade. E pior não é a questão de falar mal dos outros, não sei o quê. Uma coisa não entra em choque com a outra. Por que ao mesmo tempo eu não posso ser casto e não falar mal da vida dos outros? Então quer dizer que se eu fazer qualquer tipo de crítica a um comportamento imoral, eu automaticamente sou um fofoqueiro? E outra coisa, o pecado sexual, ele é relativizado. Por que se toca muito nessa questão dos pecados, dos atentados à castidade? Tá? Você tem aqui os atentados à castidade e ao matrimônio. Estou focando na castidade, que é a fornicação, a masturbação, o homossexualismo, tal. A pornografia são pecados contra a castidade. Tá? Atentados contra a castidade. Então, por quê? Porque hoje ninguém liga mais para isso. Dentro da própria igreja. Então, veja só, é muito fácil o ser humano perceber que está errado quando ele está matando, roubando alguma coisa. É mais fácil dele aceitar isso. Mas, poxa, é apenas um prazer, a pessoa está comigo, ela gosta, a minha namorada concorda, gosta, não estou fazendo nada, não estou violentando ninguém. Então, por isso que se toca nesse assunto. Ele está relativizando a coisa. Entendeu? Vamos ver o que a igreja fala sobre isso. Realmente, será que não é sério? Será que eu não devo tocar nesse assunto? Será que eu devo me preocupar mais com a fofoca? É um moralismo barato? Tá? Vamos lá. Primeiro, na Sagrada Escritura. Lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17 a 20. São Paulo diz o seguinte: pelo contrário, quem se une ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Fugir da fornicação. Fornicação é um relacionamento sexual entre pessoas não casadas.
tá? Solteiras, tá? Pode ser noivo, namorado, não está casado, eles estão cometendo o pecado de fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Pessoal, eu não estou falando isso porque eu sou um santo, um moralista, puritano. Eu fiz muita besteira na minha vida também, tá? Muita besteira. Eu tenho tentações como todo mundo que está vendo esse vídeo. E por isso que eu estou falando, o que eu estou dizendo é que o padre estava relativizando algo grave, comparando algo ruim com outra coisa ruim. Para poder dizer, ó, tá vendo? Você faz isso, então por que eu não posso ao mesmo tempo evitar os dois pecados? Isso é muito comum, às vezes a gente cita na página aí, bota lá sobre questão de vestes a serem utilizadas na igreja, sempre aparece um engraçadinho. Não, mas pior é estar falando mal dos outros. Essa pessoa, ela não quer se desapegar ao pecado dela, então ela compara com uma coisa pior, tá? Catecismo da Igreja Católica fala o que sobre a fornicação? Número 2353. A fornicação é a união carnal fora do matrimônio entre um homem e uma mulher livres. É gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana, naturalmente ordenada para o bem dos esposos, assim como para a geração e educação dos filhos. Além disso, é um escândalo grave quando há corrupção dos jovens. A Bíblia está muito clara, ela usa a palavra gravemente contrária, é um pecado grave. Tá? O sexo não é uma brincadeira. Tá? O sexo ele tem duas dimensões. Tem uma unitiva, em que o casal serve para a união do casal. O casal pode viver naturalmente o prazer do sexo ali com a frequência que eles quiserem. Né? O prazer sexual do casal, estão unidos aqui, ele é lícito, é justo, é correto, tem que existir. Deus criou, tá? Dentro de seus limites, claro. Certas práticas sexuais não são aceitas, mas isso é uma coisa para um outro tipo de vida que eu pretendo fazer um dia. E para a geração de filhos. E numa união que acontece, uma união sexual que acontece como uma diversão, uma brincadeira, mesmo entre namorados e noivos, ela é gravemente contrária. E no Catecismo da Igreja Católica, número 2396, está o seguinte: entre os pecados gravemente contrários à castidade, ou gravemente de novo, devem citar-se a masturbação, a fornicação, a pornografia e as práticas homossexuais. Tá bom, pessoal? Então, o padre Reginaldo Manzotti relativizou. Aí, é óbvio, quem está entrevistando ele, que não é católico, vai adorar, mas que maravilha, eu achei que era errado. Né? No começo da minha conversão, lá na minha adolescência, se eu tivesse escutado isso, eu teria amado, porque eu passei no comecinho mesmo, eu ficava, minha nossa, puxa vida, mas não pode, né? Até eu me conscientizar realmente que não podia. Tá? Isso é o sonho de todo mundo, o cara achar, ainda bem, então tá liberado, né? Então eu posso fazer à vontade. Então ele relativizou a coisa. Bom, vamos continuar agora o vídeo. É que porque eu falo muito com o público, então eu vejo assim o sofrimento. Vou te contar um caso. Uma mulher que ligou para mim, o sofrimento que ela tinha em me dizer, eu atendo ao vivo, eu não tem BINA, nem existe mais BINA. Né? Não tem identificador, a gente não faz triagem. Ela começou chorando, e ela dizendo: padre, eu sou de igreja, eu criei minha família na igreja, meus filhos foram batizados, fizeram primeira comunhão, crisma, e meu filho chegou para mim agora, para o meu marido, com 16 anos, e disse que é homossexual. Meu mundo acabou. Eu tenho vergonha de ir na igreja. Onde que eu errei? Meu marido bateu nele, botou ele para fora de casa. E eu agora não sei se eu fico com meu marido, vou atrás do meu filho. Você viu? Aquilo eu acolhi, porque ela não contou desse jeito, ela contou chorando. Você entende? Uhum. E deu para sentir a dor daquela mulher do outro lado. Ela preocupada com o filho, preocupada com ela, com o marido e ainda com uma carga religiosa profunda de uma culpa em Deus. Primeira coisa que eu fiz é de lembrar: Deus ama seu filho do mesmo jeito. Então, já começa a responder a tua pergunta. Deus ama do mesmo jeito.
Não é isso. Porque que vai diferenciar o amor de Deus. E tentar trabalhar com ela, foi o que eu fiz, dela perceber que o filho não mudou, que era o mesmo filho, que saiu do ventre dela, que era acolher. Então a igreja hoje tem uma postura de acolhimento. Acolhimento das pessoas homoafetivas. Sobre a postura de acolhimento, ele está certo. Sobre o caso que aconteceu envolvendo essa mulher, ficou desesperada, com a situação familiar muito complicada, beleza, realmente, tem que acolher, conversar, tentar ajudar. Então não há críticas em relação a isso. Acolher o pecador, a igreja sempre fez em toda a sua história. Acolher o pecado é outra história. Isso, o Papa teve 3 vezes coragem de falar. No avião, indo daqui do Brasil, depois eu não lembro as outras viagens, mas foi dizendo, acolham. Segundo, que ele teve coragem de dizer, não é que ele estava legitimando, dizendo que a igreja faria o casamento de homoafetivos, casamento na igreja, mas que ele era de se reconhecer o valor civil dos direitos de um casal homoafetivo. Aqui ele cometeu mais um gravíssimo erro. Veja, a partir do momento que o padre ele usa a palavra casal homoafetivo, ele simplesmente aceita a narrativa da esquerda de que casal podem ser 2 pessoas do mesmo sexo. Pessoal, entendam o seguinte, se 2 homens adultos ou 2 mulheres, sei lá, querem morar juntos, não há que se criminalizar isso, nem vai se criminalizar, não é crime aqui no Ocidente, criminalizar é outra coisa. Só que a partir do momento que você relativiza a família, dizendo que a família é qualquer união de pessoas, né? A partir do momento que você fala que um casal, ao contrário de toda a semântica da língua, ao contrário de toda a história da humanidade, todo mundo sempre entendeu, a definição de casal é um homem e uma mulher. Ponto final, é um macho e uma fêmea. Há um casal homoafetivo. Então o padre Reginaldo Manzotti, ele cede a narrativa atual, tá? Ele já cedeu a linguagem. E a questão também do Papa ter dado aquela entrevista polêmica, uma das tantas que infelizmente o Papa acabou dando, sobre reconhecer direitos civis a uniões homossexuais, isso também é muito errado. Porque veja só, mesmo sendo no âmbito civil, você está relativizando essa situação. Você está dando um status de família, dando um status de casal a algo que naturalmente não é, tá? Claro, já existia, antes mesmo aqui no Brasil de criarem a união estável homossexual, já havia essa possibilidade de homossexuais fazerem algum tipo de contrato lá e deixar os bens de um para o outro. Ou pelo menos o Papa não deveria ter se pronunciado sobre isso. E o padre Reginaldo Manzotti vai na mesma linha, tá? Isso foi um passo enorme, você entende? Isso é um passo enorme. O que ele quer dizer com um passo enorme? Essa linguagem passo enorme ela é muito usada pelos progressistas, quer dizer, finalmente eu fui para uma situação melhor. Comentário progressista. Mas o que eu estou dizendo é que a igreja não tem muito elaborado ainda a teologia, a parte teológica na questão, neste assunto sexual homoafetivo. Ainda é algo a ser elaborado. O que padre Reginaldo Manzotti quis dizer ao falar que a igreja não tem uma teologia clara sobre a questão homossexual? Que algo é ainda a ser elaborado. Vou mostrar a vocês que está bem elaborado, já há 2000 anos. O que existe hoje na igreja é uma mudança de abordagem pastoral. Vejam, a igreja fez isso ao longo de toda a sua história. Uma coisa é você falar para um cristão, uma coisa é você falar para um pagão. Uma coisa é a abordagem que você faz para alguém que sabe já o que é Sagrada Escritura, o que é pecado, o que é moral, né? Quem é Deus, tal. Você tem uma abordagem para falar, às vezes bem mais dura. E uma coisa é você falar com um pagão que não tem esses conceitos muito claros na cabeça dele. Os jesuítas, quando vieram aqui para o Brasil, tiveram uma dificuldade muito grande com os índios. Porque o índio não sabia essa questão de pecado, de moral, eles já sabiam o que era isso, então eles tiveram que tentar criar uma forma
de utilizar os elementos que eles já tinham na cultura deles, para eles poderem entender. Então, no caso dos homossexuais, a igreja, aqui no catecismo, eu vou ler para vocês aqui, a igreja tem uma abordagem mais suave na forma de falar, sem, no entanto, mudar a doutrina moral da igreja sobre o assunto. Vamos lá para a Sagrada Escritura, primeiramente. O que São Paulo nos diz? Eu não vou nem citar o Antigo Testamento, tá? Vou citar o Novo. O que São Paulo fala sobre a questão homossexual? Vamos lá. Lá em Romanos, capítulo 1, versículos 24 a 28. Por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida a seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus os entregou os sentimentos depravados, e daí seu procedimento indigno. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 10. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Isso aqui é palavra de Deus, tá? São Paulo colocou nessa lista de pecados aqui, colocou efeminados de homossexualismo, praticantes de homossexualidade, tá? O que o Catecismo da Igreja Católica fala no número 2357? Aqui estamos no Catecismo da Igreja Católica. Você não falar que é opinião minha. A homossexualidade designa as relações entre homens ou mulheres que experimentam uma atração sexual exclusiva ou predominante para pessoas do mesmo sexo. Tem se revestido de formas muito variadas através dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua em grande parte por explicar, apoiando-se na Sagrada Escritura, o que eu citei agora, que os apresenta como depravações graves. A tradição da Igreja, a tradição apostólica, declarou que os atos de homossexualidade, veja, atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma verdadeira complementaridade afetiva sexual e não podem, em caso algum, ser aprovados. Como é que o padre Reginaldo Manzotti diz que a igreja não tem um posicionamento ainda muito claro sobre isso? Ele sabe, ele conhece o catecismo. Vamos continuar aqui o vídeo. A igreja, bom, é uma instituição que é a instituição mais antiga da humanidade, Exato. Né? E ao longo de todo esse tempo, muitas coisas foram se construindo e agora a gente está num momento que talvez precise ser revisto. Algumas coisas foram construídas há muito tempo atrás. Exato, base ocidental do pensamento. Né? Precisa ser revisto. Repito, não estou criticando o rapaz do Flow, tá? Ele não é católico. Até onde eu sei, ele não é católico. Se fosse, saberia disso. O padre Jamanotto está dando anuência ao que ele está falando. Realmente tem que ser revisto o pensamento ocidental e tal. Não é, como você disse, um movimento muito simples de ser feito. Exato. Claro que a posição do Papa sobre esse assunto é muito mais branda do que se esperava, inclusive, né? Não é o tempo. Eu poderia vir aqui no teu podcast, no Flow, e dizer assim: não, Igor, Deus, na Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, versículo tal, Deus fez homem e mulher. Ponto final, acabou. Eu podia ter feito isso. Mas não é assim que se funciona. Como é que funciona, padre Reginaldo Manzotti? Mais uma vez, relativizando a coisa. Relativizando, tentando agradar, tentando mostrar que eu sou uma pessoa que eu refleti muito, eu tenho uma cabeça diferente, eu estou mais antenado com a nova mentalidade, né?
a concepção, a visão sobre a humanidade hoje, não é dizer que a origem não foi assim. É como acolher no plano da criação a nova realidade que se impõe. Você entende? Mas, no entanto, há um perigo. Um perigo de nós agora começarmos baixar a régua, não. A simplesmente não termos mais liberdade de dizer o que pensamos. Do ponto de vista político, do ponto de vista religioso, com liberdade. Isso é um problema sério que vivemos. Com certeza. De um lado, perseguição política. Do outro lado, o que é politicamente correto. Então, nós não podemos também nos acovardar. A igreja ela não pode deixar se acovardar e deixar de ser profeta, mesmo sem ter respostas para tudo. Bom, o comentário final dele ficou muito confuso, né? É difícil entender o que ele quis dizer. Talvez que ele falou sobre liberdade política, liberdade religiosa, talvez ele quis dizer que a igreja tem que ter o direito de se posicionar. Aparentemente foi isso que ele falou. E vejam só, pessoal, o padre Alexandre Manzotti, ele relativizou a coisa, está muito claro. Ele não disse, não, homossexualismo não é pecado, mas ele relativizou, que é muito mais perigoso, porque ele não se posiciona e você confunde a cabeça dos fiéis. Você está vendo esse vídeo, talvez ache, você está contra os homossexuais. Pessoal, vejam só, conheço pessoas homossexuais, homem e mulher, e eu duvido que você ache que venha dizer que foi maltratado por isso. Eu nunca maltratei essas pessoas. Sempre trato bem. No final de semana encontrei uma pessoa, muito tempo eu não via, fui lá, apertei a mão, conversei com essa pessoa. Norma, encontrei 2 vezes. Mas se essa pessoa me pedir opinião, eu vou dizer, você está em estado de pecado. Você está errado, você tem que viver a castidade. E vejam só, aí você escuta, faz, sim gente, então quer dizer que os homossexuais estão condenados ao inferno? Não. Calma, vamos lá. Aqui no Catecismo da Igreja Católica, número 2358, olha o que a Igreja fala de como tratar os homossexuais. Um número considerável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente radicadas. Essa propensão, objetivamente desordenada, constitui para a maior parte deles uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á em relação a ele qualquer sinal de discriminação injusta. As pessoas são chamadas a realizar na sua vida a vontade de Deus, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar devido à sua condição. Então a igreja está falando aqui para acolher os homossexuais. Se na sua comunidade tem alguém homossexual ou alguém vai visitar, trate-o bem, respeite ele, seja acolhedor. Se ele está se portando e se comportando bem, não está fazendo nenhum tipo de bagunça, isso vale para qualquer tipo de pessoa, trate-o bem, aperte a mão dele, converse normalmente com ele. Mas ele não tem acesso aos sacramentos se ele estiver cometendo os atos homossexuais. Tem mais aqui também. Número 2359. Vejam só, prestem atenção para que eu possa explicar aqui no final. Um resumo sobre isso. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior e às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem aproximar-se gradual e resolutamente da perfeição cristã. Ué, Jair, mas você não falou que o homossexualismo é pecado? Se a Sagrada Escritura também não fala, São Paulo não falou lá sobre a questão dos atos homossexuais serem gravemente pecaminosos, como é que ela pode viver a castidade e se aproximar da perfeição cristã? Isso aqui é o que você precisa entender agora, muito claro que eu vou falar. Uma coisa é a condição homossexual, que foi definido aqui no Catecismo, tá? No número 2357. É a condição homossexual. Tá? A pessoa sente atração por outro do mesmo sexo. Isso pode ser predominante, isso pode ser parcial. Tá? E outra coisa é o ato homossexual, que é você ter uma relação homossexual com uma pessoa do mesmo sexo. Então, se uma pessoa tem a tendência, ela não posso dizer que ela tem culpa daquilo. Poxa, eu tenho essa tendência para aquilo, mas eu sei que isso aqui não é desagradável a Deus, que vai contra a lei natural, isso aqui é pecado. A linguagem que é utilizada no catecismo é
intrinsecamente desordenado. Quer dizer, desordenado quer dizer que é um ato pecaminoso. Intrinsecamente quer dizer não há nenhuma coisa que relativize esse comportamento. Quando algo é intrinsecamente mal, intrinsecamente desordenado, que ele é pecado e ponto final. Tá? Por exemplo, você matar alguém é pecado? Depende da situação. Se você mata alguém, assassina alguém, é pecado. Mas se você tira a vida de alguém para defender a vida de outro, não é pecado. Entendeu? Existe um mesmo ato em que depende da condição em que ele acontece. Aqui não, ele é intrinsecamente mal. Não há uma condição em que seja normal. Então a igreja fala, a pessoa que tem a tendência homossexual e se abstém de ter relações homossexuais para viver a santidade, ela pode chegar à perfeição cristã. E essa tendência que ela tem, contra o qual ela está lutando, tá? Vira uma forma de penitência que ela está fazendo. E aquilo ali leva ela à perfeição cristã. Olha, eu tenho essa tendência, mas eu vou lutar para não desagradar a Deus, para não ofender a Deus. Entendeu, pessoal? Eu posso colocar isso para um caso de um hétero também. Suponha que tem um homem que tem uma tendência de ser extremamente mulherengo. E ele fala assim, eu tenho essa tendência, eu vou lutar contra ela, porque eu preciso respeitar a Deus, amar a Deus e a minha esposa e minha família. A tendência pode não ir embora. Ela vira uma provação. E ele vai lutando contra a provação por amor a Deus e até obtém mérito por isso. Vale para os homossexuais a condição deles. Então, a igreja convida os homossexuais à castidade. Um homossexual que tem a tendência homossexual, uma pessoa que tem a tendência homossexual e se abstém dos atos e busca a santidade, busca a vida sacramental, ele pode comungar, ele pode se confessar, tudo, contanto que ele viva essa castidade. Está muito claro isso. A igreja pede o respeito. E é o que eu falo também. Respeite as pessoas homossexuais. Ah, mas ele mora junto com outro homem. Respeite eles dois. Pode respeitar. Mas não concorde com o que ele está fazendo. E se você for questionado sobre o seu posicionamento, seja muito claro. Isso aqui é pecado. Não é aquele discurso moralista. Isso aqui é pecado. Se desagrada a Deus, vocês são convidados à castidade. Tem que estar muito claro isso para a gente. E o padre Reginaldo foi extremamente infeliz nos comentários dele, porque ele relativizou a fornicação, ainda que ele não tenha a intenção clara disso, e relativizou a questão dos atos homossexuais. Pessoal, isso é tão sério que eu estou fazendo esse vídeo. Eu já vi pessoas, tem um rapaz que eu conheço, que está vivendo com outro, vivendo o pecado do homossexualismo, e questionaram ele, e ele disse, não, mas o Papa disse que podia. O Papa Francisco não disse isso. Mas o Papa Francisco usou uma linguagem suave demais e muito obscura para falar sobre essa questão. Então, acaba funcionando na cabeça de alguém que já quer fazer com uma certa autorização. E o padre Reginaldo Manzotti, ele é muito influente. A pessoa vê isso, então tá bom, então tá tudo certo. Entendeu? Tem que acolher direitinho e tal, e não preciso dizer que essa pessoa está errada. E aí a pessoa corre o gravíssimo erro, corre o gravíssimo risco de ir para o inferno. Então, eu não estou sendo homofóbico, eu não estou mandando ninguém maltratar homossexual, botar homossexual para fora da igreja. Eu estou dizendo que você que está vendo esse vídeo, o pecado homossexual é grave, a relação, não a condição, tá? É grave. Se você é homossexual e está vendo esse vídeo, Deus convida você à castidade, a igreja está de portas abertas para você. Mas você só pode estar em comunhão com a igreja, se confessar, comungar, se você deixar esse pecado. Aí você pode estar em comunhão com a igreja e unir, como o catecismo fala, seus sofrimentos, suas provações aos sofrimentos de Cristo na cruz. Amém, pessoal? Então eu espero ter ficado claro para vocês o que eu vi aqui. Não tenho nada pessoalmente contra o padre Reginaldo Manzotti. Lamento muito que ele ter essa entrevista dele, infeliz que ele deu, tá? Esse canal é pequeno, não acho que ele vai, se ele tomar conhecimento desse vídeo, quiser mandar uma mensagem ou entrar em contato para se explicar, a gente está aberto para isso, tá bom? A gente tem compromisso com a verdade e peço a vocês a partir de agora assim, sempre estejam fiéis à doutrina da igreja, não importa o que um padre, o que um bispo venha falar. Entrou em contradição com a Sagrada Tradição da igreja, o Sagrada Escritura e o Catecismo da igreja, não escute o que essa pessoa está falando. Aprenda a ter faro para reconhecer o relativismo religioso progressista que tem se alastrado dentro da igreja. Então, reze pelo padre Reginaldo Manzotti, para que ele perceba que ele gradativamente parece estar entrando no caminho do progressismo,
sem perceber e tentando agradar quem está ao seu redor. E a gente sabe que isso essas estratégias que alguns sacerdotes fazem de querer agradar o mundo não trazem ninguém para a igreja, antes os afastam. Amém? Então obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Acesse nossas redes sociais, tá? Alternativas que estão aparecendo aí, estamos sofrendo muito, a gente sabe a censura que os canais conservadores e cristãos estão sofrendo. Peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e veja se a sua inscrição continua ativa. Se não for inscrito, se inscreva para ajudar a divulgar o nosso canal. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.